Olá, nessa aula de nutrição, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da história da legislação sanitária de alimentos, né? Por que que é tão importante a gente saber desse controle de alimentos? Porque a gente já pensa, se a pessoa está num hospital doente e ainda tiver a questão de um alimento contaminado pela sua origem ou pelo seu preparo, pode complicar muito mais o restabelecimento da saúde do paciente. Quais são os mecanismos, né? Quais são os órgãos que fazem parte do controle desses alimentos, do controle sanitário, né? Nós temos a Vigilância Sanitária, nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é chamado de MAPA. Por quê? Aí a questão que envolve a agricultura agropecuária, porque nós temos que ter o controle desde a plantação do alimento, desde a sua origem, da sua plantação, se for vegetais, mas se for carne bovina, a criação dos bois, enfim, né? Desde a sua, como eu posso dizer para vocês, desde quando o alimento começa a ser produzido, desde a sua origem. A política de controle dos alimentos, ela tem a história que começa junto com a criação da vigilância sanitária, na verdade, né? Em 1999, ó, não é uma coisa assim tão antiga, né? Que teve a aprovação da Política Nacional de Alimentos e Nutrição, que integra os esforços para respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e alimentação. Por quê? As empresas, ou mesmo que for uma agricultura familiar, uma empresa familiar que fornece alimentação, precisa ter todo o rigor que não entregue um alimento contaminado. E isso é um direito do ser humano, receber algo íntegro, sem risco de contaminação, sem risco de doença para a sua vida, né, na verdade. E também em 1999 teve a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para promover essa proteção, porque ela quem faz parte. Nós temos a Anvisa, que é a nível nacional, pega o Brasil como um todo, né? E nós temos as Visa, que são as vigilâncias sanitárias de cada estado. Cada estado tem a vigilância sanitária, as suas visas, para poder fazer toda a questão nessa parte de fiscalização. E do que nós estamos falando agora é das questões dos alimentos. Mas a Visa, ela trabalha com questão de fiscalização de alimentos, insumos hospitalares, ambientes, restaurantes que oferecem alimentos, os hospitais que fornecem serviços para a população de uma maneira geral, de atendimento à saúde. Tudo isso faz parte de uma fiscalização da Visa. Laboratórios de análises clínicas, tudo que envolve questões de saúde, a vigilância sanitária está envolvida. Em relação ao controle sanitário dos alimentos, nós temos o controle dos estabelecimentos comerciais, como eu havia citado, as questões dos restaurantes, né? Então, são os serviços que oferecem algum tipo de alimentação, supermercados, entre outros, né? Controle das indústrias, quem fabrica os alimentos. Por exemplo, o amendoim, derivados. O amendoim fala muito porque às vezes a contaminação e alérgicos do amendoim é muito grande. Por isso que ele acaba ficando um pouquinho em evidência, né? A questão da água mineral, essas águas que se compram no supermercado também tem um controle grande. Conservas de vegetais, gelados comestíveis, sal para consumo humano e entre outras coisas, né? As inspeções nas indústrias de alimentos processadoras de produtos de origem vegetal e mineral e as indústrias de embalagem de alimento também, porque não dá para só fiscalizar quem produz o alimento, mas como esse alimento vai chegar para o consumidor, como que ele vai ser embalado, como que ele vai ser acondicionado, isso é importante, né? Então, controle de todos os produtos alimentícios expostos à vendas, de uma maneira geral. Então, o MAP é responsável pela regulamentação, registro e inspeção dos estabelecimentos produtores de produção primária, que é produto in natura, ou seja, na sua origem primária, processamento de produtos de origem animal, indústrias de processamentos, bebidas alcoólicas e sucos, né? Dentre outros também, né? De uma maneira geral. Temos outra figura que aparece, né, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Por que isso é importante? Pelo modo com que esses produtos agropecuários são desenvolvidos, são produzidos para chegar até o consumidor, né? Então é chamado de SUASA, né? Então o que acaba sendo a SUASA? É um sistema organizado,
sob a coordenação do poder público, né, ou seja, do governo, nas várias instâncias, ou seja, a nível federativo, que é a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal também, né? No âmbito de suas competências, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade, inspeção, fiscalização, educação, vigilância de animais, de vegetais, de insumos, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. Então, tudo que envolve a confecção de um alimento até chegar no consumidor. A Suasa faz parte de todo esse processo, nas questões de fiscalização. Qual é o objetivo da Suasa, né? Ó, garantir. Na verdade, garantir que esse produto chegue com qualidade ao seu destinatário final, né? Então, é a saúde dos animais, porque um animal com saúde, ele vai produzir um alimento saudável. A sanidade dos vegetais também, os vegetais que não tiver muito agrotóxico, eles são conduzidos de maneira mais adequada e com qualidade, sem risco de contaminação, ele vai produzir um produto final que para o consumidor não vai ter nenhum problema quando chegar na sua mesa, né? Idoneidade dos insumos e dos serviços. O que são esses insumos? É onde embala. É as embalagens desses materiais, como que eles são processados, os maquinários que são processados. Tudo isso envolve fiscalização. A identidade, a qualidade e a segurança higiênico-sanitária, a tecnologia também dos produtos destinados ao consumo. Então, tudo isso envolve o objetivo da Suasa em realizar as fiscalizações e está assim, averiguando, né, toda a qualidade desse processo. As duas questões, que é inocuidade dos produtos, que são avaliados, né, como atividade de inspeção sanitária. O que é inocuidade? Saber que esse produto está sendo realmente preparado de maneira adequada, sem risco de contaminação. Então, vai ver as condições de higiene que são produzidos, os aspectos tecnológicos dos produtos, os maquinários estão de acordo, os maquinários têm manutenção preventiva, se tem manutenção corretiva, como que é feito, se é trocada alguma peça, alguma coisa. Vamos pensar nesses que fazem a fabricação do leite, todo o processo do leite que chega até o consumidor. Ele passa por um processo que é da ordenha da vaca e hoje em dia existem muito maquinários. Esses maquinários têm que fazer com que o produto chegue de maneira íntegra para o consumo. Não tenha, por exemplo, nesse processo, maquinário enferrujado, maquinário sujo. Então, tudo isso entra na questão da inocuidade, né? E, além disso, as boas práticas de fabricação dos alimentos. Então, a gente percebe aí, ó, uso de EPI pelos produtores, pelos funcionários que trabalham nessas organizações, lavagem das mãos, que é extremamente importante, né? E a questão da qualidade do produto, né? Então, nós temos o que? Ele é avaliado através dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade e aprovação de rotulagem, porque todo produto ele vem com um rótulo. Nesse rótulo também tem o rigor da rotulação desses produtos, data de validade, o que contém o produto, aonde ele está sendo fabricado. Se vocês pegarem qualquer produto alimentício, dá para perceber que tem que ter todos esses dados. Aonde ele foi produzido? Quem é o responsável técnico? Qual é a data de validade? O que contém esse produto? Né? Tudo isso faz parte dessas questões de qualidade do processo do produto. Outra legislação que se torna importante também é as questões que falam do meio ambiente. Nós temos a Resolução 385, de 27 de dezembro de 2006, que estabelece os procedimentos a serem adotados para o licenciamento ambiental da agroindústria, né? De pequeno porte e baixo potencial de impacto ambiental. Por que isso? Dependendo do que se usa na produção da agroindústria, né? Da produção agrária, pode usar, às vezes, contaminantes que, além de afetar a saúde do ser humano, pode também afetar o meio ambiente, causando um risco do impacto ambiental. Isso é muito, hoje em dia, comentado, existe muita fiscalização em torno disso, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então, isso está sendo bem cobrado também, de todos os países, né? E a questão da vigilância sanitária dos alimentos. O que nós temos? A vigilância sanitária de alimentos tem como principal atribuição a fiscalização de estabelecimentos que produzem, transportam, manipulam, fabricam e comercializam esses alimentos, com vistas a promover as boas práticas na produção e manipulação desses alimentos, né?
E aí o que acaba possibilitando, né? Minimizar ou eliminar os potenciais riscos à saúde da população. A gente percebe quando a gente consome algum alimento que ele não está altamente adequado, qual é é que vocês não vão poder responder aqui para mim, né? Que eu gosto de fazer bastante pergunta. Mas o primeiro sinal que às vezes aparece é diarreia que o indivíduo tem, o sintoma de dor abdominal que pode ter, né? Então, tudo isso acaba acarretando em todo esse processo do alimento é, começar a ser preparado, a ser produzido, aliás, a ser produzido, preparado, até chegar para o consumidor final. E aí imagina, nós que estamos praticamente saudáveis, no nosso dia a dia, às vezes acontece isso, imagina se esse alimento contaminado vai para um paciente, por exemplo, que está imunossuprimido, que fez uma quimioterapia, que está num processo de tratamento bem delicado. E isso pode acontecer até um agravante maior, que é o indivíduo ir a óbito por conta disso. Então, são questões muito sérias que nós temos que entender e saber da origem, a procedência de todo o alimento, né? Para que não ocorra dano nenhum à saúde de ninguém, né? Entre as funções da vigilância sanitária de alimentos, nós temos o quê? Ela elabora normas gerais sobre os alimentos, né? Coordenação e execução de programas de monitoramento de alimentos e a capacitação de técnicos das regionais de saúde e dos municípios, né? Ou seja, as pessoas são capacitadas para fazerem a fiscalização, são profissionais habilitados e capacitados para atuar nesse segmento, né? E tem ainda também como competência auxiliar de forma complementar a coordenação e o acompanhamento de todas as ações de fiscalização das indústrias e serviços de alimentação, sempre voltado para a segurança dos alimentos. Isso é primordial. A segurança do alimento, até chegar no consumidor final, ela tem que passar por um processo bem minucioso para que não corra risco nenhum à saúde do indivíduo. Os objetivos da vigilância sanitária dos alimentos é identificar, avaliar e controlar os riscos químicos, porque dependendo de como o produto tem algum conservante, ele pode ter algum produto químico que pode causar reação alérgica ao indivíduo, comprometer a saúde da pessoa. A questão física é a embalagem, por exemplo, uma embalagem danificada, uma embalagem frágil, e isso pode deteriorar o alimento também. As condições biológicas, questões agudas e crônicas que possam ter origem nos alimentos, né? Desde a sua produção até o consumo, visando uma alimentação saudável e segura para a população. Isso é uma questão que é de suma importância, né? Que o alimento chegue de maneira segura ao consumidor. Então, finalizando, a vigilância sanitária de alimentos deve trabalhar em conjunto com todos os outros setores de vigilância. Então, nós temos a vigilância sanitária de alimentos, a vigilância sanitária, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, todos esses órgãos precisam estar entrelaçados, trabalhando em comum acordo, né? Atuando como centro de referência para regionais e municípios, né? Orientando e direcionando os mesmos nas várias ações que executam visando a proteção à saúde dos indivíduos. Então, o que é feito? São feitas campanhas de conscientização, cartilhas explicativas de como o alimento tem que chegar, de como tem que ser. Vamos pensar na questão da merenda escolar. Esse alimento que chega para as crianças nas escolas, como que eles estão chegando? Nós estamos vendo uma questão que é na nossa área de saúde, nos hospitais, em clínicas, mas também tem a área da educação que chega alimento processado, chega alimento para ser dado para uma população. E muitas vezes, se esse alimento estiver contaminado, nós vamos ter uma população em massa doente, com algum tipo de contaminação. E isso é muito importante, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Depois, ao longo das aulas próximas, se tiver alguma dúvida, a gente vai tentar sanar na medida do possível, tá bom?